Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Vamos dar início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O primeiro destaque de hoje é sobre a situação de São Paulo. 2 dias depois de ciclone, o estado ainda registra mais de 800 mil imóveis sem energia. A Enel afirma que trechos inteiros da rede elétrica foram danificados, o que impacta o fornecimento de luz para a capital paulista. E aqui diz também que esse vendaval de quarta-feira foi o terceiro mais forte na cidade de São Paulo desde 2006. E Enel repete demora a retomar a luz. Apagão é quinto a atingir a área em pouco mais de 2 anos. E aqui também nos diz que essa ventania do ciclone chegou ao fim e chuva deve voltar a São Paulo neste fim de semana. E também o governo Lula diz ter pedido reforço de distribuidoras de energia próximas para melhorar aí o atendimento. Falando agora sobre meio ambiente, ao chegar a uma década, Acordo de Paris evidencia a incompetência dos países diante da crise climática. E abre aspas, tratado não está falhando, está sendo testado. Fecha aspas, afirma a arquiteta aí deste acordo. Sobre o Banco Central, governo Lula deixará para 2026 indicação de 2 diretores do Banco Central, o que vai afetar a reunião do Copom. E sobre o mercado de trabalho, os Correios vão à Justiça após falta de acordo com funcionários em torno de salários e benefícios. Neste carrossel de imagens que temos aqui nesta manhã de hoje, Maria Clara Pacheco, taekwondo, e Caio Bonfim, da marcha atlética, são eleitos os esportistas do ano no Prêmio Brasil Olímpico, como a gente observa aqui na imagem. E também falando sobre esportes ainda, temos a Copa do Brasil. Verrete do Vasco comemora o seu gol nos acréscimos do segundo tempo, o da vitória por 2-1 sobre o Fluminense no primeiro jogo da semifinal. E falando sobre o Congresso agora, decisão de Moraes sobre Carla Zambelli pressiona Hugo Mota e cria impasse sobre ramagem. E especialistas dizem que conflito esbarra em leituras diferentes da Constituição. E Mota diz que não pretendeu censurar imprensa durante a remoção de Glauber Braga. Temos aqui outro assunto para a política. Flávio Bolsonaro telefona para ex-ministro discípulo de Guedes e pede apoio para a candidatura. E o senador procura se aproximar da Faria Lima. E fim da escala 6x1 precisa de diálogo e a aprovação pode vir em 2026. Diz Paulo Paim, o autor da proposta. O projeto do senador prevê redução gradual da jornada até chegar ao regime de 36 horas semanais. E sobre o crime organizado, a operação da Polícia Civil Baiana detém um capitão da Polícia Militar e mais 45 pessoas em 6 estados do país. A investigação diz que o grupo utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro do narcotráfico. Também temos mais outro destaque, falando agora sobre tecnologia. Um ex-executivo de tecnologia mata mãe nos Estados Unidos. Para os parentes, ChatGPT a transformou em alvo. OpenAI afirma que essa situação é incrivelmente devastadora e que vai revisar aí os seus documentos. Temos agora um texto aqui escrito por Luciana Coelho. Ela escreve o seguinte: documentário Cazuza Além da Música recupera um pedaço da década de 1980 que segue atual. Seriado costura com texto as composições do artista brasileiro e relembra também a explosão da AIDS. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui o seguinte assunto, que de acordo com uma pesquisa, uma personalidade curiosa pode ser principal fator de uso recreativo de cannabis. Um estudo de Yale mostra que provar substância está mais ligado à genética da curiosidade que à predisposição ao vício.
e de extinção de uso e abuso também teria uma base biológica. No caderno Todas, temos aqui um assunto para a saúde feminina. Entidades médicas publicam aviso contra testosterona em mulheres e chip da beleza. Na seção sobre economia, temos um primeiro destaque. O aplicativo Celular Seguro passa a permitir o bloqueio de aparelho, mesmo sem um cadastro prévio. Aqui nos diz que o Ministério da Justiça quer facilitar ações rápidas após furto, roubo ou até mesmo extravio. E renda fixa avança 18% no terceiro trimestre com juros altos e a ajuda de fintechs mostra B3. Estudo aponta a preferência por produtos como CDBs e RDBs e reforça também o impacto da Selic. Já um outro destaque para esta sexta-feira diz que o iFood processa ex-funcionários que migraram para a 99 por uso de informações confidenciais. A empregadora atual dos profissionais nega as acusações e afirma não tolerar dados ilegais. E da política, temos aqui o primeiro destaque, que o PT avalia ir ao STF e TSE para cobrar dona do Instagram sobre sumiço de perfis nas buscas. Meta afirma que o problema técnico da quarta-feira, dia 10, foi pontual e atingiu contas variadas. Também temos mais um assunto para a política. Edson Fachin aposta em pressão externa por transparência para convencer o Supremo Tribunal Federal de Código de Ética. Modelo que serve como inspiração para o presidente do Supremo é o da Alemanha. Também temos aqui alguns assuntos do cotidiano. Primeiro, promotoria pede suspensão do projeto Nova Raposo por falhas ambientais e risco a famílias. E agora, por outro lado, concessionário e governo de São Paulo afirmam que não foram notificados. E em São Paulo, Higienópolis, um homem morreu ao mexer em árvore na região central do estado paulista. Sobre educação, o governo Lula diz que proibir cotas em Santa Catarina é inconstitucional. E um militar é condenado a 80 anos de prisão por matar ex-sogros. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, temos aqui sobre o Chile. Cast e Jara encerram campanhas pela presidência do Chile com aceno para os eleitores indecisos. Candidatos se enfrentam no domingo com vantagem para o opositor, de acordo com as pesquisas. Também temos mais um assunto aí sobre essa relação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Maduro acusa Estados Unidos de sequestro e diz que captura de petroleiro no Caribe é uma pirataria criminosa. Isso porque a Casa Branca afirmou que petroleiro que foi capturado na região será levado para um porto americano. E Lula também conversou com o ditador na última semana sobre a escalada militar na área. E falando sobre a Ásia, o primeiro-ministro da Tailândia dissolve o parlamento e amplia a crise política num país asiático. Agora, na editoria de saúde, médicos de família reduzem internações evitáveis e cortam custos do SUS, de acordo com o estudo. Com uma equipe especializada, hospitalizações por diabetes caem 33% e os gastos baixam 10,6%. Também temos mais um destaque para o caderno de ciência aqui na Folha de São Paulo. Fake news afetam peixes e podem ameaçar a sua sobrevivência. Um novo estudo propõe um modelo para investigar desinformação também no mundo animal. Agora, na capa do jornal O Estado de São Paulo de hoje, temos aqui o Sextou, que é o guia semanal. Primeiro é falando sobre streaming. It, Bem-vindos a Derry, explica a trama de livro. Com a anuência de Stephen King, episódios tratam do passado humano de Pennywise. Também temos aqui uma dica para passeio, um roteiro de livrarias na Avenida Paulista.
E também sobre livros restantes. Filme com Denise Fraga faz reflexão sobre tempo e afeto. Agora, a manchete de hoje fala sobre o clima. Aqui diz que São Paulo sem luz, água e semáforos 2 dias após um vendaval histórico. Enel contabilizava ontem 1,3 milhão de imóveis sem energia. Voos cancelados, falta de água e de energia elétrica para milhões de pessoas, árvores obstruindo ruas, semáforos apagados e muitos prejuízos. Este era o balanço ontem de 2 dias de vendavais na região metropolitana de São Paulo. E a Enel ainda contabilizava 1,3 milhão de imóveis sem luz e também sem prazo para a volta do abastecimento. Aqui nos diz que esse apagão provocou perda de pelo menos 1,54 bilhão de reais em faturamento para o comércio e serviços. Isso de acordo com o FEComércio. Com os apagões em São Paulo, o valor das multas aplicadas contra a Enel cresceu mais de 4.000% em 6 anos. Desde 2018, quando a Enel comprou a Eletropaulo, as autuações contra a empresa somam mais de 312 milhões de reais. Inclusive, a área técnica do Tribunal de Contas da União sugere intervenção. Técnicos do TCU citam multas e dizem que Enel não cumpriu 7 de 11 planos de resultados. E aqui, como nós podemos observar nesta imagem, o saguão do aeroporto de Congonhas lotado na manhã de ontem. Cancelamento de dezenas de voos também afetou operações em Cumbica. Já um outro destaque na capa de hoje fala sobre política. Moraes anula ato da Câmara e manda cassar mandato de Carla Zambelli. Câmara havia contrariado determinação do STF e mantido o mandato da deputada condenada. E ministros do tribunal consideraram a atitude uma afronta ao judiciário. No assunto para a economia e negócios de hoje, sem apoio, PEC da reforma administrativa para na Câmara. Mais da metade dos deputados é contra ou evita se posicionar sobre essa mudança. E ainda sobre a economia, com desconto de 17,05% no pedágio, Motiva vence leilão da Fernão Dias. Contrato de operação vai até 2040 e prevê investimentos de cerca de 14,8 bilhões de reais em obras e melhorias. O outro assunto de hoje para a economia, CVM vê negligência da RIAG, alvo da carbono oculto em controle de lavagem. Relatório aponta 35 irregularidades e sérios problemas de controles internos e de governança na gestora de fundos. E sobre a América Latina, temos aqui a informação que na primeira conversa entre os dois neste ano, Lula fez ligação para Maduro. Esse telefonema, na semana passada, foi mantido em sigilo. De acordo com o Planalto, Lula defendeu a paz na região. Também temos aqui sobre a guerra comercial, que o México aprova o tarifaço a 12 países, entre eles o Brasil. E sobre o sistema financeiro, Previdência de Cajamar decidiu em 6 dias investir no Master. E por último, aqui na capa do Estadão, temos um assunto para as eleições de 2026 aqui no Brasil. Flávio Bolsonaro busca apoio no mercado financeiro. Temos agora na capa do Jornal Globo de hoje mais um destaque sobre o desastre que aconteceu após o vendaval em São Paulo. Uma megalópole sem luz, sem sinal de celular e com prejuízo bilionário. No segundo dia após o vendaval recorde, São Paulo segue ainda sob o caos. Até a noite de ontem, mais de 1,3 milhão de clientes da Enel seguiam sem luz. O sinal de celular também sumiu e a falta de energia promoveu o caos no trânsito. E o prejuízo para o comércio e moradores era estimado em mais de 1,5 bilhão de reais.
E também temos aí um destaque para a malha aérea travada no país. Foram mais de 400 voos atrasados ou cancelados só nos aeroportos paulistanos, o que gerou efeito cascata em diversas outras cidades, como a gente observa aqui nestas fotografias. Agora, a manchete de hoje fala sobre a crise entre poderes. Moraes anula a decisão da Câmara que salvou Zambelli e ordena posse de suplente. Deputados haviam descumprido condenação da colega pelo Supremo e mantido seu mandato, mesmo estando presa na Itália. Aqui nos diz que menos de 24 horas depois de o plenário da Câmara contrariar a determinação do Supremo Tribunal Federal e manter o mandato da deputada Carla Zambelli, condenada pela corte e atualmente presa na Itália, o ministro Alexandre de Moraes anulou a decisão e ordenou que seu suplente seja empossado em até 48 horas. Moraes afirmou que essa medida da Câmara foi uma clara violação da Constituição. Na condenação de Zambelli por participar da violação do sistema digital do CNJ, o Supremo determinou que a Câmara cassasse o seu mandato, mas o presidente Hugo Mota decidiu levar a questão a plenário. E esse episódio acirra ainda mais a crise entre os poderes. Agora, temos aqui um destaque internacional. Em meio à ofensiva de Trump na Venezuela, Lula fala com Maduro. O presidente brasileiro teve uma conversa com o venezuelano na semana passada. Em seu discurso ontem, Lula criticou o americano por querer a lei do mais forte. Falando sobre a economia, o jornal Globo traz aqui uma entrevista com o ministro Fernando Haddad. Ele afirma o seguinte: quero colaborar com a campanha de Lula e não ser candidato. O ministro da Fazenda admite a intenção de deixar o governo em 2026 para atuar pela reeleição do presidente e descarta ser candidato em São Paulo. Sobre a crise nas estatais, Haddad diz que será preciso reinventar os Correios e detalha a proposta de empréstimo à companhia. Temos agora um outro assunto para a política, dizendo que fiador de Mota, Lira critica presidente da Câmara e vê uma esculhambação na casa. Ex-presidente da Câmara se irritou com não cassação de Glauber Braga e criticou a gestão da casa feita por seu sucessor, que rebateu o ataque. Já um outro assunto: acordo para fim da guerra esbarra em concessões de território, diz Zelensky. O presidente da Ucrânia diz que a cidade é a principal discordância em torno do plano de paz proposto pelos Estados Unidos. No caso, a cidade seria Donetsk, na Ucrânia. E após Flávio se lançar, Kassab mira chapa Ratinho Zema. Presidente do PSD vê dificuldade de Tarcísio se lançar ao Planalto no atual cenário e traça uma alternativa. E no Judiciário, como as relações com o caso Master desgastam o STF. Algumas revelações dos colunistas Malu Gaspar e Lauro Jardim expuseram ligações de Toffoli e da mulher de Moraes com o banco liquidado pelo Banco Central, que desgastam o judiciário e ameaçam as investigações. Temos aqui mais um assunto para o Rio de Janeiro. Interino na Alerj anuncia que trocará indicados de Bacelar. O Guilherme Delaroli assume o comando da casa com afastamento do presidente e fará uma limpa em cargos de confiança. Na economia, lucros dos planos de saúde cresce 140% até setembro. Dados da ANS mostram que operadoras tiveram um ganho operacional de 9,3 bilhões, de reais, no período que foi o maior em 5 anos. Na editoria de saúde, temos aqui sobre toque natalino do chefe. Um dos pioneiros da cozinha francesa no Brasil, o Laurent, dá 3 receitas para uma ceia completa. E por último, temos aqui mais um assunto para o Rio de Janeiro, dizendo que a Estação Gávea é esvaziada para a obra andar.
Aqui nos informa que 8 anos após ser inundada, para evitar riscos, a estrutura da futura estação do metrô foi esvaziada e perfuração até São Conrado começou, trecho que deve ficar pronto em 2028. Agora, na capa do jornal Correio Brasiliense desta sexta-feira, temos aqui no alto da capa uma entrevista em destaque com o presidente Lula. Ele afirmou o seguinte: Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe, por tentar destruir a democracia. Na semana em que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está preso numa sala da Superintendência da Polícia Federal, o presidente Lula afirmou que vai fazer aquilo que entender que deve ser feito quando o PL da dosimetria chegar para a sanção, após votado pelo Senado. O chefe do Executivo lembrou que o seu antecessor cometeu crimes graves e, por isso, está condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. Abre aspas. Ele tinha um plano arquitetado para me matar o Geraldo Alckmin, o Alexandre de Moraes. Tem de pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora, fecha aspas, foi o que disse Lula, numa forte crítica à manobra de aliados do político do PL para atenuar a sua condenação. E na entrevista ao Estado de Minas, TV Alterosa, que são veículos dos diários associados, o presidente abordou também temas como as próximas eleições presidenciais e estaduais e aproveitou para cutucar eventuais adversários em 2026, quando tentará a reeleição. Ele disse o seguinte: quem inventa muito nome é porque não tem nenhum. Eles estão em dúvida porque sabem que perderão as eleições em 2026. E Lula também falou sobre programas de sua terceira gestão na presidência e sobre a violência contra a mulher. E sobre isso, ele afirmou que a violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema do homem. Agora, falando sobre esportes, temos aí a noite de gala para Caio Bonfim, ouro nos 20 quilômetros e prata nos 35, que há no Mundial de Atletismo deste ano, em Tóquio. O brasiliense recebeu ontem o Oscar do esporte brasileiro, que é o troféu de atleta do ano do Prêmio Brasil Olímpico. Também sobre esportes, temos o jogo da virada. Gols de Ryan e Verratti colocam o Vasco na frente das semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense. E o time Cruz Maltino joga pelo empate no domingo. E o Distrito Federal perde o Kleber Farias Pinto, pioneiro. Aí sobre esportes. E sobre o caos em São Paulo, ciclone causa medo e prejuízos na aviação. Também temos uma situação de morte numa creche. Um bebê de 1 ano de idade foi encontrada enforcada. E STF anula a decisão que salvou Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes determina que a Câmara imposse o suplente da deputada Carla Zambelli, condenada pela Justiça no Brasil e presa na Itália. E votação em plenário ontem manteve o mandato da parlamentar, mas o Supremo considerou essa decisão inconstitucional. Temos aqui alguns destaques também no caderno Divirta-se Mais para esta sexta-feira no Correio Brasiliense. O primeiro é sobre gastronomia, que fala sobre o fim de ano em casa com delícias. Gastronomia de Brasília tem ceias completas para as festas, mas é bom correr com as encomendas. O chefe Ailton Prudêncio detalha o menu da Pão Dourado. Também temos um assunto para a música, que o cantor Gustavo Lima embala a noite em Santa Maria. E no teatro, peça celebra o gênio e o talento de Mário Reis. Também temos aqui uma entrevista ao CB Ponto Saúde sobre o avanço no combate à dengue. O presidente da Anvisa, que é o Leandro Safatli, explicou a importância da vacina em dose única contra essa doença, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A nova formulação
permite ação imediata, afirmou, uma vantagem para o usuário que não precisa de dose de reforço. O imunizante ataca os 4 sorotipos e o Instituto já possui 1 milhão de unidades prontas. E um outro assunto é sobre o Festival de Curtas. No podcast do Correio, Ana Arruda fala sobre o Festival Internacional de Curta-Metragem. Temos aqui um próximo assunto do Correio Brasiliense, que é sobre a comoção no adeus a Maria de Lourdes. Emoção, orações e pedidos de justiça marcaram a despedida ontem, no Campo da Esperança da Asa Sul, da musicista militar Maria de Lourdes Matos, que foi assassinada no quartel, e o feminicida Kelvin da Silva está preso. Agora, no jornal Cearense O Povo, desta sexta-feira, temos aqui estes 2 destaques no alto da capa. O primeiro fala sobre economia. Crédito sem juros do governo do Ceará terá um limite de R$21 mil. E uma reportagem também em destaque. O que muda para quem vai tirar ou renovar a sua CNH. E a manchete de hoje: operação cumpre 127 mandados e bloqueia 59 milhões de reais. Foram 111 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão. A Polícia Civil mirou na desarticulação da rede financeira do grupo criminoso, que é responsável por essas movimentações relacionadas ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e ocultação de patrimônio. E na política, Lula não descarta vetar PL que reduziria a pena de Bolsonaro. O presidente Lula afirmou que Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe. E mais um assunto também para a política: Moraes anula decisão da Câmara e decreta a perda de mandato de Carla Zambelli. Também temos aqui o próximo destaque da editoria Comes e Bebes do Povo: roteiro de restaurantes com pacotes especiais para grupos, para as confraternizações aí do final de ano. Já no Caderno Farol, temos aqui a informação que rede hoteleira de Fortaleza projeta ocupação de 95% para o Réveillon. E no esporte, Palermo opta por saída e Fortaleza contrata Thiago Carpini. E sobre a economia, que é o último destaque do jornal O Povo: fábrica de programadores. Pluralidade é destaque na 4ª edição da premiação de games. Agora, na capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui 3 principais destaques. O primeiro fala sobre cinema. Denise Fraga estrela Livros Restantes, que é uma produção de mulheres a que os homens têm que assistir. E sobre livros, depoimentos de empresários executivos do mercado financeiro sobre os altos e baixos de suas carreiras. E no turismo, como Gramado, Campos do Jordão e Curitiba consolidaram sua posição como destino de fim de ano. A manchete do Valor Econômico de hoje: um dia após ciclone, Grande São Paulo tem 1,3 milhão sem luz e caos nos aeroportos. Aqui diz que a região metropolitana sofria com falta de água e problemas em telecomunicações. E Enel não deu um prazo para a volta do fornecimento de energia. Inclusive, o prejuízo pode ter alcançado 1,5 bilhão de reais. E para a política, temos mais uma vez o assunto para o caso Zambelli. Moraes decreta perda do mandato. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a perda imediata do mandato da deputada Carla Zambelli. É uma nova escalada no embate entre Judiciário e Congresso. A Câmara havia decidido manter o mandato da parlamentar na 4ª, e o ministro considerou nula a votação da Casa. E Moraes determinou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, efetive, no prazo máximo de 48 horas, a posse do suplente Adilson Barroso, que é do PL de São Paulo. Lembrando que Zambelli está presa na Itália e aguarda o desfecho de processo de extradição. Dando continuidade
Na capa do Valor Econômico desta sexta-feira, Trump ameaça mais petroleiros venezuelanos. Os Estados Unidos se preparam para interceptar mais navios que transportem petróleo venezuelano após a apreensão de um petroleiro anunciada na última quarta-feira. O governo de Donald Trump publicou sanções contra as embarcações e a 3 sobrinhos do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. A legalidade da abordagem do petroleiro foi defendida por Washington, que alegou que o navio de bandeira guianense já era alvo de sanções por ter transportado petróleo iraniano. A Casa Branca anunciou que o navio apreendido e sua carga serão confiscados e levados a um porto americano, ação que o Maduro qualificou de roubo e pirataria. E o outro assunto também diz que a Disney vai investir $1 bilhão agora na OpenAI. Também temos uma entrevista com a cineasta atriz Carla Camurati. Ela diz que o trabalho mantém a gente no movimento. Temos também na entrevista que ela prepara 2 documentários, Raízes do Sagrado Feminino e também a cinebiografia da bailarina Ana Botafogo, que é uma nova série em que dirige e faz entrevistas, planeja a continuação de Carlota e também quer voltar ao teatro. E na editoria de política do Valor Econômico, Lula indica que vetará projeto que reduz a pena de Bolsonaro. Em uma votação prevista para a quarta, Senado não deve alterar PL da dosimetria. Inclusive, esse PL da dosimetria pode favorecer presos por crime violento. Esse projeto pode permitir que pessoas presas por obstruir ações de combate ao crime organizado se beneficiem de um tempo menor no regime fechado. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques no site do jornal O Globo. Temos aqui um primeiro destaque, que é para a colunista Malu Gaspar. Antes de ordem de Moraes, Mota prometeu a ministros do STF caçar Zambelli. Aqui nos diz a colunista, antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes de declarar a perda do mandato de Carla Zambelli, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, havia prometido a integrantes da corte que a própria casa resolveria a questão e caçaria a parlamentar. Essa promessa foi feita em conversas privadas com os ministros e foi o que levou Mota a pautar, na última terça, a cassação de Zambelli junto com a de Glauber Braga. Após uma manobra na Comissão de Constituição e Justiça, resultar na aprovação do parecer pelo fim do mandato da parlamentar. E ainda assim fracassou. A colunista escreve que na votação que acabou ocorrendo na última quarta, que foi o dia 10 de dezembro, apenas 227 deputados votaram pela cassação, 30 a menos que o necessário para ejetá-la da Câmara. Conforme informou o Globo, faltaram à sessão para não ter que caçar Zambelli 69 deputados do PP, União Brasil, Republicanos, PSD e MDB, que são partidos que costumam garantir apoio à Mota. Esse resultado foi considerado inaceitável pelos ministros, que no dia seguinte impuseram uma segunda humilhação à Mota. Moraes anulou a decisão dos deputados e declarou a perda do mandato de Zambelli, ao concluir que a votação dos deputados foi marcada por evidente inconstitucionalidade e desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de flagrante desvio de finalidade. Isso porque a Constituição afirma categoricamente que o deputado com condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos, perderá o mandato, e é justamente o caso aí de Carla Zambelli. Abre aspas.
O Hugo não entrega absolutamente nada a ninguém e não tem o termômetro da casa. Fecha aspas, diz um aliado do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, reproduzindo o sentimento que tomou conta ao mesmo tempo do Centrão e do Supremo. Ele assegurou ao Supremo que Zambelli estava cassada. Ele simplesmente não sabe o rumo que a turma está tomando. E o próprio Lira tem chamado de esculhambação a conturbada gestão de seu sucessor. E falando sobre fuga, em junho, Zambelli comunicou a sua fuga do Brasil numa tentativa de evitar o cumprimento da pena de 10 anos de prisão imposta por unanimidade pela primeira turma do Supremo por envolvimento numa invasão hacker do sistema do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. Aqui nos diz também que no início de junho ela embarcou para Roma, onde se julgava intocável por também ter uma cidadania italiana, porém acabou presa. E agora falando sobre a questão da extradição, para o Ministério Público italiano, a extradição de Zambelli preenche todos os requisitos exigidos pela legislação. E a parlamentar, agora cassada, não é alvo de perseguição política e nem sofreu cerceamento à defesa no processo que resultou na sua condenação no Supremo Tribunal Federal. E na avaliação do procurador Hermínio Carmelo Amélio, Zambelli, de forma livre, consciente e voluntária, ordenou a invasão dos sistemas do CNJ por meio do planejamento, contratação e gestão operacional de uma pessoa, que foi o hacker Walter Delgatti Neto, que possuía as habilidades técnicas e os meios necessários para executar este plano com a intenção de alterar as informações. E Zambelli também já foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal no episódio em que a deputada perseguiu com uma arma em punho um homem em São Paulo na véspera do segundo turno da eleição de 2022. Inclusive, conexões de ministros com o caso Master desgastam o Supremo, que é um outro assunto que, inclusive, é um destaque na coluna de Malu Gaspar. Viagem do ministro Dias Toffoli em um jato privado com advogado de investigado e um contrato de escritório de mulher de Moraes com o banco colocam a corte no centro da crise. Revelações sobre as conexões entre o Banco Master e ministros do Supremo Tribunal Federal colocaram a corte na berlinda, depois que Dias Toffoli avocou para si o processo relativo às investigações sobre a instituição de Daniel Vorcaro. Uma delas foi a de que Toffoli foi para Peru, em Lima, no caso, para assistir à final da Libertadores no jato de um empresário, junto com o advogado de um dos investigados na Operação Compliance Zero, horas antes de decretar um sigilo master sobre o processo, conforme revelou o colunista do Globo, o Lauro Jardim. E a Malu Gaspar continua escrevendo que, além de fazer a investigação parar, Toffoli ainda atendeu a um pedido do companheiro de viagem, o criminalista Augusto Arruda Botelho, para que o cliente, Luiz Antônio Bu, tenha acesso a todas as provas do processo que sejam de seu interesse. E sigilo mesmo só para o público. Agora, em outra frente, veio à tona um contrato que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é a Viviane Barça de Moraes, mantém com o Master desde janeiro de 2024, período em que o banco já enfrentava uma crise de confiança no mercado, estava sob o escrutínio do Banco Central e buscava uma saída para resolver os seus problemas de liquidez. Esse documento estava em formato digital no celular de Daniel Vorcaro, controlador do Master, preso junto com 6 outros alvos durante a operação que apura a fraude de 12,2 bilhões de reais na venda de créditos para o estatal BRB. Segundo esse contrato, o escritório da mulher de Alexandre de Moraes receberia 3,6 milhões por mês
ao longo de 3 anos, que resultaria numa remuneração total de R$ 129,6 milhões até o início de 2027, que é o ano em que Moraes deve assumir a presidência do Supremo no esquema de rodízio entre os ministros. E Malu Gaspar também continua escrevendo que, com a liquidação do Master, esses pagamentos foram interrompidos. Tudo indica, porém, que até então estavam sendo regiamente cumpridos, porque nas mensagens com sua equipe invocado deixava claro que os desembolsos para Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Se a ordem de Vocaro tiver sido cumprida, portanto, o Barça de Moraes recebeu 79 milhões. No escritório também trabalham os 2 filhos do ministro, Alexandre e Giuliana. Temos também outro destaque na política. STF deve confirmar a decisão de Moraes que anulou votação da Câmara sobre o mandato de Zambelli. A primeira turma julga nesta sexta em plenário virtual em uma sessão extraordinária. Temos aqui agora um caso para São Paulo. Funcionário de empresa parceira da Enel é preso em flagrante após cobrar propina para religar energia. O homem confessou ter exigido R$ 2,5 mil. A Polícia Militar investiga denúncias de cobranças irregulares em outras cidades da Grande São Paulo. Aqui está, por exemplo, a imagem, um funcionário da Enel preso após ser flagrado, cobrando R$ 2,5 mil para religar a energia na Zona Sul de São Paulo. Aqui nos informa que, em meio ao blackout provocado pelo vendaval que atingiu São Paulo, moradores da capital paulista e da região metropolitana têm denunciado a cobrança de propina por funcionários de empresas parceiras da Enel para o religamento de energia. E nessa quinta, o subprefeito da Vila Mariana, na Zona Sul, deu voz de prisão a um desses trabalhadores após ele admitir que realizou um bico e cobrou R$ 2.500 para restabelecer a energia de um endereço na região. E em vídeo publicado nas redes sociais, temos aqui que o subprefeito da Vila Mariana aparece conversando com um funcionário identificado como Alex Rodrigues Nogueira e ele admite ter cobrado pelo serviço. Ele afirmou o seguinte: o funcionário, meu trampo era aqui e ele, o comerciante, colocou que era minha obrigação fazer lá, mas estava desligada a energia. Peguei e falei: eu passearia, portanto, e ele disse que não pode fazer. Aí eu fui e fiz lá, ele me disse: esse serviço aqui era a obrigação do senhor fazer. Foi o que disse o funcionário sobre essa situação. E após realizar o religamento, o comerciante se recusou a pagar. Momento em que o funcionário terceirizado ameaçou cortar a energia novamente. E em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem foi preso em flagrante por corrupção passiva. E a Enel também confirmou que Nogueira atuava para uma empresa parceira e ressaltou que serviços emergenciais, como reparos na rede para restabelecimento do fornecimento, não podem ser cobrados individualmente. E diz aqui a nota da Enel: a companhia reforça que qualquer exigência de pagamento para reparos na rede elétrica da distribuidora para restabelecimento de energia está fora das regras de conduta da companhia. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com os canais de atendimento da Enel São Paulo. E na quarta, como mostrou o jornal Globo, a Polícia Militar abriu investigação sobre um episódio semelhante em Diadema, na Grande São Paulo. Moradores relataram que funcionários da Enel teriam cobrado inicialmente 300 e depois mais de R$ 1.000 para religar a energia de um prédio na rua São Pedro, que fica localizada no centro da cidade. E aqui também diz que policiais militares foram ao local e abordaram os trabalhadores. O síndico do condomínio, 2 funcionários do prédio, 3 funcionários da Enel e supervisores
foram conduzidos ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde este caso foi investigado. E falando ainda sobre São Paulo, após o vendaval, mais de 824 mil imóveis seguem sem luz. Crise entra no segundo dia com bairros inteiros às escuras e reconstrução de redes inteiras atrasando o restabelecimento. Sobre a economia, após salto no lucro dos planos de saúde, reajuste pode ser menor em 2026, prevêem os analistas. Resultado líquido, que considera a remuneração das aplicações financeiras das operadoras, foi a 17,9 bilhões de reais, que é o maior desde 2018. Agora no carrossel de imagens, temos aqui sobre o caso que está na editoria de negócios, brasileiro-americano. Coca-Cola faz questão de dizer que esse novo CEO nasceu nos Estados Unidos. Com pressão de Trump sobre empresas por America First e paixão do presidente por Diet Coke, especialistas em governança veem essa declaração atípica como um movimento defensivo. E um outro destaque, temos aqui que a FAB realiza primeiro exercício de tiro aéreo com um canhão em caça Gripen. E com preço de carro de luxo, Audi traz ao Brasil prancha elétrica voadora. Temos aqui sobre recursos públicos um outro destaque. Ex-assessora de Arthur Lira é alvo de operação da Polícia Federal que apura suspeitas de desvio de emendas. A ação, que foi batizada por de transparência e tem esse objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta uma nova operação para apurar suspeitas de desvios de emendas parlamentares. Entre os alvos de buscas está Mariângela Fialec, ex-assessora do deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. E Lira não é alvo dessa ação. Aqui diz que a assessora Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, atualmente é lotada no gabinete da liderança do PP na Câmara, partido de Lira, com um salário de cerca de R$23 mil. Ela é conhecida por parlamentares por ser quem operava a distribuição e liberação de emendas parlamentares no período em que o deputado presidiu a casa. E essa operação, como vimos, foi batizada de transparência e tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. E policiais federais cumprem 2 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. Temos aqui um outro assunto para o Rio de Janeiro. A fala do presidente em exercício da LERJ, Guilherme Della Lore. Ele diz que é um cara simples, chucro da roça. Entende de cavalo e também de asfalto. Esse deputado abandona a postura protocolar, inicia a transição e organiza cargos enquanto tenta conter turbulência política na casa. E falando sobre o Rio de Janeiro ainda, com a licença de Bacelar, tabuleiro do poder no Rio muda e sucessão ao governo entra em jogo. Presidência da Assembleia Legislativa do Rio entra em disputa e abre cenários que podem alterar a linha sucessória do Estado, influenciar até a escolha de um eventual governador tampão, caso Cláudio Castro renuncie. Na coluna Capital do jornal Globo, deputado de projeto que beneficiaria Master foi o mesmo que questionou a atuação de ex-presidente da CVM. O deputado federal bolsonarista, que no ano passado apresentou o projeto para quadruplicar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para 1 milhão,
O que favorecia o modelo de captação do Banco Master foi o mesmo que convocou o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, a prestar esclarecimentos na Câmara em julho passado. Outros destaques falam também na política brasileira, sucessão embolada no Paraná e fator Tarcísio colocam dúvidas sobre a candidatura de Ratinho Júnior à presidência. O governador ainda não conseguiu viabilizar apoio de partidos aliados ao nome de sua preferência no estado. Falando sobre gastronomia e saúde, este vegetal de apenas 22 calorias por xícara será o alimento saudável sensação de 2026. Outro assunto em destaque também, como os festivais de música driblam os desafios na hora de montar um line-up e 4 receitas tradicionais e super saborosas para a ceia de Natal criadas pelo chefe Laurent. Temos também na economia, usuários relatam falha para acessar aplicativo do Banco Bradesco. Os clientes reclamam que não conseguem acessar a conta e, consequentemente, pagar contas, ver saldo ou até mesmo fazer transações via Pix. Sobre o Rio de Janeiro, temos um destaque para o metrô da Gávea. Veja os próximos passos na obra da estação após a retirada da água. Retomada em agosto, a obra do metrô só deve ficar pronta em julho de 2028. Também temos aqui, na seção de True Crime, saqueada, mansão onde foram assassinados os pais de Suzane von Richthofen vira ponto turístico em São Paulo. Moradores do bairro Campo Belo reclamam de fluxo desses jovens que gravam vídeos diante da casa e temem que este imóvel, desocupado até hoje, vire abrigo de sem-teto ou esconderijo de criminosos. E sobre esportes, temos aqui o Rei da América 2025. Jogadores de Flamengo e Palmeiras dominam lista de indicados e vão disputar o prêmio com o Messi. Premiação do jornal uruguaio El País traz 14 candidatos e o vencedor será divulgado em 31 de dezembro. Temos aqui também um texto do colunista Anselmo Góes. Justiça do Rio nomeia cão de guarda para fiscalizar a espólio bilionário de Arthur Sendas. O pedido foi apresentado pelo neto do fundador da Casa e Sendas para monitorar o seu tio. E o que muda na condenação de Marcola após ele ser absolvido pela Justiça de São Paulo. Líder do PCC e outros 159 acusados tiveram processo extinto. Marcola, apontado como líder do primeiro comando da capital, que é o PCC, e outros 159 acusados de integrarem a facção criminosa foram absolvidos de um processo que tramitava desde 2013 pela Justiça de São Paulo. No entanto, essa medida não resulta na soltura dos envolvidos. Na decisão de 2 de dezembro, o juiz Gabriel Medeiros, da primeira vara da comarca de Presidente Venceslau, concluiu que os 12 anos previstos em lei para responsabilizar os acusados acabaram. Ou seja, a Justiça entendeu que o prazo para a punição venceu em setembro e assim o Estado perdeu o direito de punir os réus pelo processo em trânsito. Na denúncia de 2013, a promotoria afirmou que Marcola e outros 159 acusados cometeram crimes juntos entre 2009 e 2013 e indicou que o grupo fazia parte da estrutura do PCC naquele período. Inicialmente, 175 pessoas foram denunciadas, mas a Justiça decidiu não aceitar a acusação contra 15 deles. Esse processo seguiu com 160 acusados. Essa investigação é tida pelo Ministério Público de São Paulo como a maior já feita sobre a estrutura do PCC. Apesar da prescrição, Marcola, que atualmente tem 57 anos, tem outros processos pelos quais foi condenado
e segue preso na Penitenciária Federal de Brasília, unidade de segurança máxima, sem previsão de saída. E o advogado informou em nota o seguinte: a prescrição é um instituto jurídico constitucionalmente assegurado, destinado a garantir segurança jurídica e impedir que o Estado exerça o seu poder punitivo de forma ilimitada no tempo. O reconhecimento da prescrição, portanto, não constitui favorecimento pessoal, mas sim o cumprimento rigoroso da lei penal e dos prazos previstos pelo próprio Estado. Agora, mais um assunto para a política. Extradição de brasileiros condenados pelo 8 de janeiro que fugiram para a Argentina vai custar 5 milhões de reais ao Brasil. Aqui diz que foragidos podem recorrer, porém permanecerão presos. Decisão final caberá ao presidente argentino. Temos aqui o próximo destaque na coluna Portugal Giro. Assassino em série que matou brasileira em Portugal recebe pena máxima. Julgado pela morte de Josiele Rodrigues, de 25 anos, que é esta que está em destaque na matéria, o cabo-verdiano ficará preso por 25 anos. Temos também outros destaques. Revelações sobre ministros afundam o Supremo na crise do Master. E Romário anuncia licença do Senado. E aqui temos também um texto de Ruth de Aquino, a primeira vitória de Hugo Mota. E ministros do STF dizem que decisão da Câmara sobre Carla Zambelli é inaceitável e avaliam reação. Agora, outros destaques também no site do Globo. Meteoros geminídeas iluminam o céu do Brasil com até 120 meteoros por hora neste sábado. E sobre a cerimônia do Nobel, diadema com 47 diamantes e tiara de água marinha. Família real sueca exibe joias centenárias. E na previsão do tempo que diz que ciclone extratropical enfraquece, Rio e São Paulo tem dia quente e tempestade atinge Paraná. Temos outros destaques, agora falando aqui sobre o Rio de Janeiro. Assim como o DOCA, o traficante Rabicó, alvo de operação policial no Complexo do Salgueiro, conseguiu fugir e a ação não teve presos. 1.000 policiais foram mobilizados. Agentes retiraram barricada que impediu passagem de veículo blindado. E operação em Anchieta mira 36 suspeitos de integrar núcleos operacional e financeiro do CV. A ação, que é chamada de trunfo final, visa cumprir 108 mandatos judiciais. E golpista que cobrou a turista R$300 por estacionamento e R$1.700 por entrada no Cristo Redentor é preso pela polícia. Aqui diz que o homem possuía extensa ficha criminal com registros por extorsão, associação criminosa, ameaça, crimes contra a economia popular, desacato, desobediência e também porte de arma. E a parada LGBTI+, de Madureira acontece no domingo com foco na luta contra feminicídio e LGBTfobia. E falando sobre gastronomia, ceias de fim de ano por encomenda no Rio. Mais de 30 opções para uma mesa saborosa e sem trabalho. E conheça o longa que entrou para o Guinness como o mais refilmado do mundo e que agora ganha também uma versão brasileira. E mais de 10 opções divertidas para um verão longe das telas no Rio de Janeiro. Falando sobre cultura, 35 anos de Esqueceram de Mim, por onde andam as estrelas do clássico natalino que marcou as gerações. Sobre música, Frank Sinatra completaria 110 anos. Relembra a vida do artista que se tornou um símbolo do século XX.
E entre música, coelhos no pula-pula e Messi de Flamengo, veja os virais que enganaram todo mundo em 2025. O jornal reuniu os vídeos que mais confundiram a internet ao longo do ano. E aí também na matéria explicaram por que tanta gente caiu nessas montagens feitas por inteligência artificial. Já na seção de saúde e bem-estar, adolescente de 15 anos tem doutorado e estuda medicina. E ele sonha em criar super-humanos. E família vai embora dos Estados Unidos após filho usar nova droga. Entenda o que é a 7OH que coloca o país em alerta. Além do potencial para dependência de abuso, após ingerir em altas concentrações, o opioide pode também causar ansiedade, depressão, desconforto gastrointestinal e também a insônia, que no caso é este aqui, o produto que nós estamos vendo aqui na matéria em destaque. Outro assunto, povoado no Uruguai, onde grupo religioso diz não precisar de vacinas, é alertado para aumento em casos de sarampo. Profissionais de saúde oferecem vacinas em casas e os colégios também suspenderam as aulas presenciais. E agora falando sobre esportes, o Pablo Escobar dos tempos modernos. O que há por trás do atleta olímpico que virou um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI? Também temos um outro assunto, agora para o futebol. O Diogo Dantas escreve o seguinte: bastidores. Flamengo levou Pedro para o Catar com o plano de usá-lo em possível final contra o PSG. E mais um assunto para o futebol internacional. Após conquistar o sonho da Europa, PSG vê título inédito intercontinental como objetivo para coroar o ano. E Botafogo oficializa a proposta por Ferrarese, do São Paulo. Outros assuntos também. Disney libera mais de 200 personagens para a criação por IA em parceria com ChatGPT e Sora. Na economia, o setor de serviços cresce 0,3% em outubro, chegando ao 9º mês consecutivo de alta. E CVM quer regras para influenciadores financeiros em 2026. E na coluna Valor Invest de hoje, segunda parcela do 13º deve ser paga até a próxima sexta-feira, dia 19. Nos assuntos internacionais de hoje, acusado de estupro e tráfico humano, Andrew Tate foi libertado após cultivar relações com Trump e seus aliados. Outro assunto, a empresa de veteranos de guerra dos Estados Unidos conduziu ida de Maria Corina a Oslo. Ainda temos trabalho na Venezuela. A equipe de resgate levou de 15 a 16 horas para retirar a líder opositora da Venezuela e levá-la em segurança à Noruega. E secretário-geral da OTAN alerta que Rússia pode atacar países da aliança em até 5 anos. Precisamos estar preparados. Declaração ocorre em meio às negociações encabeçadas pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia. Também na política, vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos elogia avanço do PL da dosimetria, início do caminho. Texto aprovado pela Câmara acelera o cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mantém a remota possibilidade de que ele volte a se candidatar. Outros destaques da seção de fotos subaquática mais profunda, a receita mais buscada no Google. Veja os 10 recordes curiosos e dados interessantes de 2025. Empresa no País Basco é condenada por chamar uma funcionária de louca em contra-cheques. O Tribunal Superior do País Basco determinou a indenização de 10.000 euros por violação ao direito à honra
após local registrar termo depreciativo no campo de beneficiária de 2 recibos. E assalto na Colômbia vira debate após uma mulher reagir sozinha e o companheiro fugir, se esconder. E disseram os internautas que ela precisa trocar de namorado. As imagens, como a gente consegue ver aqui, registradas por câmera de segurança, mostram a jovem enfrentando um assaltante sozinha, armado, enquanto o acompanhante se afasta. Como a gente vê aqui nesse vídeo que está circulando nas redes sociais. Temos também outro caso, motorista que atropelou e arrastou mulher por 1 quilômetro vira réu por tentativa de feminicídio e homicídio. A Justiça manteve a prisão de Douglas Alves da Silva após receber denúncia do Ministério Público. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui o destaque para o caso Carla Zambelli. Câmara mantém mandato, mas Moraes reverte a decisão. Inclusive, Nicolas responde decisão de Moraes sobre Zambelli. Fecha o Congresso logo. O deputado usou o termo ditadura e criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outros destaques é uma entrevista com o presidente Lula. Bolsonaro tem de pagar por tentar destruir a democracia. O presidente critica a manobra do Congresso para livrar o ex-chefe do Executivo com o PL da dosimetria e diz que ele deve cumprir a sentença por tramar um golpe de Estado. Também temos aqui, Anvisa quer reduzir filas pela metade em 6 meses, diz o presidente. Inclusive, também temos aqui a informação que a Anvisa vai receber o maior número de servidores em 10 anos em 2026. E esse PL da dosimetria pode ajudar presos comuns. O projeto de lei aprovado na Câmara acelera a progressão de regime para os condenados. Agora um outro assunto sobre feminicídio. Dói demais, diz prima de cabo assassinada dentro do quartel. Velório e enterro de Maria de Lourdes, a cabo que foi assassinada, foram marcados por saudade e pedidos de justiça. Amigos e familiares lembraram da jovem como uma mulher doce e guerreira. E o feminicida está preso. Temos aqui outro assunto. Cientistas criam remédio contra IST resistente a antibióticos. Medicamento de dose única mostra ótimos resultados no tratamento de gonorreia, que desenvolveu resistência aos remédios convencionais. E Brasil registra 500 mil novos casos a cada ano. E após Copom cauteloso, o mercado aguarda sinalizações da ata da reunião. Apesar de a maioria das apostas do mercado passar para um corte dos juros a partir de março, depois de o Banco Central manter discurso duro no comunicado, analistas ainda não descartam totalmente que o início do ciclo ocorra em janeiro. E sobre o caos aéreo, ciclone em São Paulo afeta voos lá no Distrito Federal. Outros assuntos: população trans busca formalidade no mercado de trabalho. Zelensky diz que a Ucrânia pode ceder territórios para a Rússia. E aplicativo do Bradesco fica fora do ar nesta sexta. O Festival Botecar Brasília 2025 chega à reta final com gosto de quero mais. Sobre energia genética, consórcio global de cientistas cria um genoma sintético inédito. Apagão em São Paulo causa prejuízo bilionário no comércio. A advogada aponta que a congregação católica estaria sofrendo intervenção. E Amazônia e África no cinema. Destaque em Festival Internacional de Curta-Metragem. E a Câmara define banca organizadora do próximo concurso da Casa.
aqui nos informa que o certame oferecerá vagas para carreiras de nível superior e os salários chegam a mais de R$29 mil. Já em cidades, acolhimento à população em situação de rua ocorre nesta sexta lá em Taguatinga, no Distrito Federal. Temos também mais casos de sinistros. Criança e bebê são atropelados no Recanto das Emas. E suspeito de extorsão digital usava nome do PCC para ameaçar vítimas lá no Distrito Federal. Sobre inclusão, CLDF aprova projeto de inclusão de estudantes com altas habilidades. Também temos aqui alguns destaques para o Natal. Nicolândia troca ingresso por brinquedo em ação de Natal. E a Vigilância Sanitária fiscalizará alimentos e bebidas no nosso Natal. E estrada de acesso à escola Classe Sítio das Araucárias será asfaltada. Também temos aqui outra informação que a Câmara Legislativa aprova orçamento de 2026 com 74,4 bilhões de reais. Desse montante aprovado, 45,9 bilhões correspondem ao Tesouro Distrital, enquanto 28,4 bilhões são do Fundo Constitucional. Também temos outros destaques, que uma bebê de 1 ano morre enforcada em creche domiciliar em Ceilândia. E era o primeiro dia da bebê na creche. A cuidadora disse que encontrou o bebê conforto onde ela estava caído, com a bebê trêmula. Ela acionou o SAMU, mas os socorristas constataram o óbito no local. E, no caso, o caso é investigado com homicídio culposo. Outros assuntos agora para a política. Gustavo Gaia é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de desvio de cota. O deputado negou essas acusações e afirma estar sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre as eleições do próximo ano, Carlos Bolsonaro renunciará ao cargo de vereador para disputar o Senado por Santa Catarina. Esse anúncio foi feito na Câmara de Vereadores do Rio. O filho 02 de Jair Bolsonaro deve se mudar para a capital catarinense nas próximas semanas para organizar a pré-campanha. Mas há disputas locais que podem complicar as pretensões do vereador. E Lula conversa com Trump e Maduro na mesma semana. Essas ligações ocorreram em meio ao conflito entre os dois países. Trump, que acusa Maduro de comandar uma ditadura, tem ordenado ações contra navios petroleiros venezuelanos. E Moraes determina perícia médica sobre Bolsonaro. Defesa solicita autorização para cirurgias e pede prisão domiciliar humanitária. E ministro do STF afirma que não há registros de emergência médica desde a sua prisão. Outros assuntos agora para o Brasil. Empresa bate meta e chefe da Caixa de Bombom com uma surpresa. Além de fazer surpresa para os trabalhadores, o vídeo brinca com a prática de dar bombons como gratificação aos funcionários. E na natureza, Palmeiras floresce uma única vez antes de morrer no Rio de Janeiro. E imagens de satélite que mostram um ciclone com ventos de até 120 km por hora. E casamentos homoafetivos atingem 12,2 mil. E como tirar online a primeira CNH com as novas regras. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui no site do Correio Brasiliense desta sexta-feira, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade agora na sessão de esportes do Correio Brasiliense, ex-treinador da seleção olímpica masculina elogia Flamengo. E Vasco vence o Flu de virada e sai na frente na semi da Copa do Brasil. E Caio Bonfim é eleito atleta do ano. Temos também na Copa do Brasil, Corinthians faz jogo impecável, vence Cruzeiro e sai em vantagem. Nos assuntos internacionais, após viagem a Oslo, Nobel da Paz prepara o regresso. E suspeito de assassinar Charlie Kirk comparece a tribunal nos Estados Unidos. E Gold Card, como funciona o serviço que paga por visto nos Estados Unidos. Sobre a economia, o brasileiro que é o novo CEO da Coca-Cola e fez carreira na empresa. Reforma tributária preserva o MEI e cria o nano empreendedor. Setor produtivo lamenta a decisão do Banco Central que manteve a Selic em 15%. E STF homologa acordo que amplia a presença da União na Eletrobras. Sobre ciência e saúde, produção intencional do fogo já ocorria há 400 mil anos. E telescópio japonês detecta indícios de raio-x no cometa 3I Atlas. E estudos apresentam avanços no controle de mieloma múltiplo. Agora, no caderno de Educação em Carreira, temos aqui a primeira matéria. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina derruba cotas para estudantes pretos e pardos. O projeto de lei aprovado proíbe o acesso à política afirmativa de estudantes e servidores negros ou pardos que desejam ingressar nas instituições estaduais e privadas que recebem verbas do governo de Santa Catarina. Aqui nos diz que, por meio de votação simbólica, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou, na última quarta, o projeto de lei 753/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, do partido PL, que proíbe cotas raciais em instituições de caráter público, em âmbito estadual e privadas, que recebem verba do estado de Santa Catarina. Esse projeto, que teve apenas 7 votos contrários, segue agora para a sanção do governador Jorginho Melo. No texto, ficam excluídas da proibição as reservas de vagas para pessoas com deficiência, também as oriundas de instituições públicas e reservas baseadas exclusivamente em critérios econômicos. Esse projeto prevê uma multa de 100 mil por edital publicado pelas instituições que não respeitarem a decisão, além também de corte dos repasses de verbas públicas. As penalidades passarão a valer após 90 dias a contar da data de publicação. E comissão especial aprova novo Plano Nacional de Educação na Câmara. Proposta segue para o Senado e, para se tornar lei, o texto precisa ser aprovado pelas duas casas.
E uma escola pública de Cubatão se tornou uma das melhores do mundo. E sobre o comportamento, aqui diz que a geração Z prefere trabalho formal e ensino presencial. Na Folha de São Paulo, PF faz operação contra irregularidades e emendas e mira a assessora ligada à Lira. Essa autorização foi dada pelo ministro Flávio Dino, do STF, e cumpriu mandado em sala de trabalho de auxiliar na Câmara. E com mandato até 2030, Romário anuncia que pedirá licença do Senado. E decisão estava acordada previamente com o partido, diz congressista. Flávio Bolsonaro fala com o ex-ministro discípulo de Guedes e pede apoio para candidatura. E decisão de Moraes sobre Zambelli pressiona Hugo Mota e cria impasse sobre ramagem. O ministro do Supremo anulou votação que salvou o mandato de deputada que está presa na Itália. E Fachin aposta em pressão externa por transparência para convencer a STF de código de ética. Normas alemãs de condutas para magistrados têm como foco a divulgação de valores recebidos. Conflito sobre cassação de Zambelli esbarra em entendimentos diferentes da Constituição, dizem os especialistas. A interpretação consolidada, entretanto, é que condenação em regime fechado e suspensão de direitos políticos impõem perda do mandato. E PT avalia aí a STF e a TSE para cobrar dona do Instagram sobre sumiço de perfis. Meta afirma que problema técnico da última quarta foi pontual e que atingiu contas variadas. E deputados veem erros de Hugo Mota ao pautar cassação de Zambelli. A avaliação é que o presidente da Câmara trouxe desgaste desnecessário para a Casa Legislativa. E Mota afirma que não pretendeu censurar a imprensa durante a remoção de Glauber Braga. O presidente da Câmara havia silenciado a respeito de agressões na terça-feira. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto que fala sobre os recursos públicos. Polícia Federal faz buscas contra a assessora de Arthur Lira na Câmara para apurar desvios de emendas. Operação autorizada por Flávio Dino investiga crimes de peculato, falsidade ideológica e corrupção. E o deputado ainda não se manifestou sobre este ocorrido. E julgamento no Supremo pode limitar emendas em orçamentos de 7 estados. E Mota afirma que a STF invade competência do Congresso em decisões sobre emendas. Na sessão de opinião do Estadão, Câmara entra em terreno perigoso. Ao preservar o mandato de Carla Zambelli, a Câmara afronta a Constituição, o STF e o bom senso. E a queda da pobreza é circunstancial. O número de brasileiros pobres segue enorme e deve subir, pois a economia desacelera e a informalidade é alta. Já o terceiro texto fala do Banco Central com os pés no chão. Diferentemente do governo, o Copom está no mundo real. Por isso, manteve os juros a 15%. Outros assuntos. Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante a sessão de cinema em Minas Gerais. Faculdade de Direito da USP demite professor denunciado por assédio sexual de alunos. A defesa afirma que irá recorrer e alega ilegalidade neste processo. E sobre os Correios, uma estatal em crise, como as gigantes do e-commerce dificultam o plano da estatal para se reerguer. Agora, temos aqui no site do Supremo Tribunal Federal julgamento sobre limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina, é suspenso. O ministro Gilmar Mendes pediu vista do caso. Até o momento, 3 ministros entendem que a norma é válida e 3 consideram que não. Já na Rádio Justiça, debate sobre os direitos constitucionais dos povos indígenas é um destaque nesta sexta. E o programa Capital do Rock também apresenta um especial sobre a ópera rock, Quadrofenia.
STF declara perda imediata de mandato da deputada federal Carla Zambelli, como vimos aí hoje, estampando vários jornais aí pela manhã. Aqui diz que o ministro Alexandre de Moraes anulou deliberação da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação do mandato da parlamentar e determinou a posse do suplente em 48 horas. E STF inicia julgamento sobre honorários de procuradores do Rio de Janeiro. A ação discute compatibilidade dos honorários com o regime de subsídio previsto na Constituição. E STF homologa acordo sobre participação da União na Eletrobras. Por maioria, Corte validou integralmente a conciliação firmada entre União e empresa após a privatização. Sobre o marco temporal, concluída a apresentação de argumentos em julgamento no Supremo, a data do exame de mérito da questão será definida posteriormente. STF reúne Armínio Fraga e Pércio Arida para debater desafios do Estado, do Judiciário e também da economia. Economistas participaram da terceira edição da mesa de diálogos com o ministro da Corte. E STF inicia julgamento sobre lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Aqui diz que a sessão será dedicada à leitura do relatório e às sustentações orais das partes, da PGR e também dos terceiros interessados. E Supremo impõe limites à intervenção judicial na Federação Maranhense de Futebol. Decisão do ministro Flávio Dino restringe medida a atos de rotina e determina conciliação. Próximo assunto. Agora, já na Agência Brasil, desta sexta, especialistas afirmam que PL da dosimetria beneficia criminosos comuns. Segundo o professor da PUC do Rio Grande do Sul, esse projeto reduz sensivelmente percentuais de cumprimento da pena para a progressão, especialmente nos crimes comuns não violentos. E 2 dias após o ciclone, São Paulo ainda tem 800 mil moradores sem energia. E a ANAC aprova a venda do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e Galeão. E beneficiários com NIS Final 3 recebem auxílio gás nesta sexta. E Caixa também paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de Final 3. E Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco vencem Prêmio Brasil Olímpico. Também em São Paulo, há 2 dias sem luz, moradores se adaptam e protestam. E Mega Sena acumula novamente e o prêmio principal vai para 44 milhões de reais. E por último, São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos. Aeroportos de Congonhas e Guarulhos são impactados. E esses foram os principais destaques nos sites dos jornais de notícias aqui no nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima oportunidade.